Para mim, quem falava de Deus era fraco. Quem acreditava em céu e inferno era ignorante. Quem frequentava igreja era manipulado. Eu ria de tudo isso. Até 7 de março de 2024. O dia em que eu morri. E o que eu vi durante os 17 minutos em que estive morta destruiu completamente tudo que eu acreditava. Ou melhor, tudo que eu não acreditava. O que eu vi. O que eu senti. O que mudou em mim. Porque se existe uma chance, uma única chance, de que minha história faça alguém acordar, fazer diferente, mudar de rumo antes que seja tarde, então vale a pena reviver o pior e o mais transformador dia da minha vida. 7 de março de 2024. Uma quinta-feira comum. Eu tinha uma audiência importante às 9 da manhã no Fórum de Curitiba. Era um caso grande. Muito dinheiro envolvido. Eu estava confiante. Preparada. Saí de casa às 7h30. Café da manhã rápido. Nem dei bom dia direito pro meu marido. Estávamos meio brigados. Coisa boba. Eu tinha sido grossa com ele no dia anterior por causa de trabalho. Peguei meu Audi preto. Música alta. Mente focada no caso. Nem lembro o que estava pensando exatamente. Rua Marechal Deodoro, centro de Curitiba. Trânsito normal para aquela hora. Eu estava no semáforo. Sinal vermelho. Olhando o celular. Checando e-mails. O sinal abriu. Eu arranquei. E então, não vi o caminhão. O motorista do caminhão também não me viu. Ele estava vindo pela outra rua. Tentou frear, mas era tarde. O impacto foi no lado do motorista. Do meu lado. Eu nem vi direito. Só senti. Um barulho ensurdecedor. Metal se retorcendo. Vidro explodindo. E dor. Uma dor que não dá para descrever com palavras. Como se cada célula do meu corpo estivesse sendo esmagada ao mesmo tempo. E então... silêncio. Mas não era silêncio de paz. Era silêncio de vazio. De ausência total de som, mas também de ausência total de tudo. Eu não estava mais no carro. Ou melhor, eu ainda estava. Mas também não estava. Isso vai parecer loucura, mas eu estava flutuando. Acima do carro. Uns 3 metros acima, talvez. E eu via tudo. Via meu carro destruído. A lateral completamente amassada. O caminhão meio que dentro do meu carro. Via pessoas correndo, gritando, alguém ligando pro 192. E então eu vi... Meu corpo. Preso entre a porta amassada e o volante. Coberta de sangue. Muito sangue. Minha cabeça estava numa posição estranha. Meu braço esquerdo não estava na posição certa. E eu pensei, puta merda, eu morri. Mas o estranho é que eu não senti medo. Não senti tristeza. Não senti nada. Era como se eu fosse uma observadora, apenas observando uma cena que não tinha nada a ver comigo. Ambulância chegou. Bombeiros. Polícia. Eles tentando me tirar do carro. Um dos bombeiros gritando. Ela não tem pulso. Não tem pulso. Outro gritando. Continua. Vamos tirá-la daí. E então eles me tiraram. Me colocaram numa maca. Começaram a fazer massagem cardíaca. E eu flutuando, observando tudo. Achando surreal. Achando que era um sonho. Que eu ia acordar. Mas não acordei. Eu fui junto com a ambulância. Flutuando ao lado dela. Era automático. Como se eu estivesse sendo puxada. Hospital Cajuru. Pronto-socorro. Médicos correndo. Gritos. Paciente do sexo feminino. 45 anos. Acidente de carro. PCR. Parada cardiorrespiratória. Eu sabia o que isso significava. Eu tinha defendido casos de erro médico. Eu conhecia os termos. Eu estava morta. E então, tudo mudou. Eu ainda estava no hospital. Ainda conseguia ver meu corpo na maca. Médicos trabalhando em mim. Mas algo estava me puxando. Não era físico. Não era uma mão, uma corda. Era como se a própria realidade estivesse me puxando para trás. Para longe dali. Eu tentei resistir. Tentei ficar.
Por quê? Não sei. Instinto, talvez. Mas não adiantou. Foi como cair de costas numa água. Você se debate, mas a água te puxa. Te engole. E então... o hospital sumiu. Eu estava num lugar diferente. Era escuro. Mas não era escuridão de apagar a luz. Era escuridão de ausência de luz. Como se luz nunca tivesse existido naquele lugar. Não tinha chão. Não tinha teto. Não tinha paredes. Era vazio. Um vazio que se estendia infinitamente em todas as direções. E eu estava sozinha. Completamente sozinha. E pela primeira vez desde o acidente, eu senti medo. Medo real. Visceral. Primitivo. Porque eu percebi. Eu não estava sonhando. Aquilo não era uma alucinação causada por trauma cerebral. Aquilo era real. Eu tinha morrido. E agora eu estava em algum lugar. Mas onde? Eu sempre acreditei que morte era o fim. Que depois da morte, não havia nada. Escuridão eterna. Inexistência. Mas eu estava consciente. Eu estava pensando. Eu estava sentindo. Como isso era possível? E então, eu ouvi. Não com ouvidos. Eu não tinha ouvidos. Não tinha corpo. Mas eu ouvi. Era um som baixo, grave, como um zumbido. Mas não era mecânico. Era orgânico. Vivo. E estava vindo de algum lugar à frente. E então eu vi. Uma luz. Mas não era a luz branca que todo mundo fala em EQM. Não. Era uma luz vermelha. Vermelha como sangue. Vermelha como fogo. E ela pulsava. Como um coração. Contraindo e expandindo. E eu estava sendo puxada para ela. Não voluntariamente. Era como um imã. Como gravidade. Irresistível. E quanto mais perto eu chegava, mais eu sentia peso. Não peso físico. Peso emocional. Peso espiritual. Como se cada erro que cometi, cada pessoa que machuquei, cada escolha egoísta que fiz, estivesse sendo colocada sobre mim. E era insuportável. A luz vermelha se expandiu. Me engoliu. E então, eu não estava mais no vazio. Eu estava num lugar. Era como um salão. Enorme. As paredes eram feitas de algo que parecia pedra, mas pulsava. Como se fosse vivo. Não havia teto. Apenas uma escuridão infinita acima. E à minha frente, eles. 3 figuras. Não eram humanas. Eram humanoides, mas mais altas. Muito mais altas. 3 metros, talvez mais. Não tinham rosto. Ou melhor, tinham algo que parecia rosto. Mas era como se estivesse coberto por uma névoa. Você via traços, mas não conseguia focar. E elas irradiavam autoridade. Poder. Mas não era poder bom. Era poder que te fazia querer desaparecer. Elas não falaram. Mas eu soube. Eu simplesmente soube. Eu estava sendo julgada. E então, minha vida começou a passar. Não como filme, não como memórias. Eu revivia. Cada momento. Cada escolha. Cada ação. Mas não da minha perspectiva. Da perspectiva de quem eu afetei. Lembra que eu disse que estava brigada com meu marido? Que fui grossa com ele? Eu senti. Eu senti a dor dele. A rejeição. A solidão de viver com alguém que te trata como se você não importasse. Lembra de casos que ganhei como advogada? Casos onde defendi grandes empresas contra trabalhadores? Eu senti. Eu senti o desespero daquelas famílias. O medo de não ter como pagar as contas. A humilhação de serem esmagadas por um sistema que eu ajudei a perpetuar. Cliente que não paguei direito. Sentir a frustração dela. Secretária que tratei mal. Sentir a vergonha dela. Mendigo que ignorei na rua. Sentir a invisibilidade dele. Cada, única pessoa. Não foi rápido. Foi lento, detalhado, meticuloso. E eu chorava. Mas não tinha lágrimas. Porque eu não tinha corpo. Mas a dor era real. Mais real do que qualquer dor física que já senti. E as 3 figuras apenas observavam. Em silêncio. Julgando.